duas ações que eu já estou acompanhando há um certo tempo que pode trazer uma rentabilidade no mínimo 30%, se o padrão se confirmar. Pode ser uma operação de trade de posição, que pode levar algumas semanas e meses, ou a gente pode surfar, se esse padrão se confirmar para alta, a gente pode surfar ali as correções para fazer a operação de swing trade. Tem outras que eu quero trazer em outro vídeo, que chegou numa região de suporte relevante no gráfico mensal, que é o gráfico que eu analiso ali as regiões mais com suporte mais relevante para operações de position trade, e onde também marca, essas regiões marcam bastante reversões de tendência, de baixo para alta. Então eu venho monitorando. Queria ter gravado esse vídeo já semana passada, mas a correria está grande. Confesso que não é fácil ser CLT, estudar mercado financeiro e gravar vídeo, né? Então fica um pouco puxado para mim. Mas como diz, antes tarde do que nunca. Então quero gravar esse vídeo para vocês hoje, né? Então ultimamente eu estou me dedicando também a me aprofundar um pouco mais no estudo da análise fundamentalista. Eu já sou formado aqui como analista de análise técnica, eu quero agregar um conhecimento maior de análise fundamentalista para poder entregar para vocês um conteúdo ainda melhor, mais assertivo, para a gente tentar unir, né, o melhor dos dois mundos, a análise fundamentalista e a análise técnica, certo? Eu acho que só essa dedicação já vale um like de vocês aí, né? Deixar bem claro, isso aqui é o foco educacional, é levar conhecimento para vocês, para que vocês possam operar o gráfico com o conhecimento de vocês. Então não aqui não é nem investimento, nem uma recomendação de investimento, o de como. O foco educacional para passar para vocês, certo? Mas chega de papo, vamos RADL3. Eu trouxe aqui primeiramente o período gráfico mensal, que é um período maior de análise. Então observem que, vamos fazer nossa análise de contexto. Observe que RADL em julho de 2000, melhor, em agosto de 2025, ela fez essa baita perna de alta aqui. Essa alta teve, daqui até aqui, 103% de alta. Foi uma enorme alta. Foi um tiro para cima, certo? Naturalmente, quando existe uma perna de alta, existe uma perna de correção, certo? Ainda mais quando chega na região de topo, que é essa região aqui, que é uma região de resistência. Aqui vai ser apresentado vendedores, memória de preço. Então ela fez essa baita perna de alta e voltou a corrigir. Certo? Pega, traça uma retração de Fibonacci. Eu gosto muito de usar a retração de Fibonacci. Ela é muito boa para analisar contexto. E a gente observa que ela veio tendo essa região de retração, que vai coincidir, não é aquele suporte clássico que nós estamos estudando, que bate numa média móvel de um tempo maior, né, que bate num fundo, né, mas é uma região de suporte, não deixa de ser. Né, as médias não estão tão bonitinhas aqui, como estaria, pode ver, ela está um pouco embaralhada. Olha, aqui é um contexto mais interessante, porque bate na média móvel de maior período e volta a subir, né, essa média de 72 períodos. Aqui não, ultrapassou um pouquinho. Mas não deixa de ser uma região de contexto de compra, região de suporte, porque observem que aqui tem um fundo e um topo. Aqui tem um fundo, aqui tem um topo. Ameaçou perder e já voltou. Então foi uma reação forte dos compradores. Bom, então no contexto mensal, depois dessa longa perna de alta, ele corrigiu os preços até nessa região de suporte, que eu entendo dessa forma. Indo para o gráfico semanal, a gente observa que chegou na região, né, fez esse inside buy, rompeu para cima, voltou a cair, fez um novo fundo, mas não perdeu o fundo anterior. Esse é o segundo sinal já que está mudando, ou que pode estar mudando a resistência. Não mudou, né? Porque o candle que está se formando essa semana, aí nós não fechamos essa semana, mas está se mantendo forte por enquanto. Só se hoje é quarta-feira, dia 5, só se quinta e sexta, né, entrar muita força vendedor empurrar, né? E pode acontecer um pouco porque está numa região de resistência que é esse fundo anterior. Mas fez esse movimento aqui de alta, né? De uma mudança de tendência. E no diário fica mais evidente ainda. Porque observem que ele fez topos e fundos, né? Topo, fundo, ou seja, já fez aquele topos e fundos ascendente, caracterizando o movimento de mudança de tendência para alta, de baixa para alta, né? E aqui você começa a analisar. Então, analisamos o contexto macro, encontramos regiões de contexto de compra, região de suporte, certo? E chegamos no gráfico diário. E aqui você pode traçar alguns desenhos. Né? Lembra que nós estudamos as cunhas descendentes? Aqui vai furar um pouquinho, né?
mas vamos pegar, não tem problema, não precisa ser uma cunha exata nesse caso, mas vamos unir esses fundos e vamos unir esses topos. A cunha descendente de Santander, que nós estudamos umas semanas atrás, que deu certo, né? Então unimos esses, no mínimo 2 topos, no mínimo 3, no mínimo 2 fundos, no mínimo 3 topos, né? Não é aquela cunha perfeita, né? Linda, né? Mas não deixa de ser uma cunha, uma convergência de preço. Então fez esse padrãozinho. No período maior tinha já um longo período de queda. Lembre que a cunha descendente, né, para o padrão ser mais assertivo, tem que ter no mínimo 3 meses de queda. Aqui já deu 4 meses. Então preencheu. E esse movimento aqui, que não perdeu o fundo, esse movimento rompeu essa cunha e fez esse gap e voltou a testar. Nem chegou a testar a cunha, na verdade. Geralmente o preço vem testar e volta a subir. Que é o exemplo que aconteceu aqui em Symbiose. Symbiose veio testar, depois subiu, né? Mas aqui nem chegou a testar, senão a compreensão está forte, né? Hoje saiu o balanço, ontem saiu o balanço da RL, pelo jeito é um balanço que agradou o mercado. Então ela fez esse topo, corrigiu e agora voltou a subir. Olha o candle que ela fez hoje aqui de força, né? Então isso demonstra que o padrão, o papel, ele tem a possibilidade grande de voltar para essa região de topo e eventualmente para essa região de topo. Ou seja, se isso mesmo acontecer, o padrão se confirmando, então vamos pegar daqui que rompeu até aqui, só aqui é 30% de perspectiva de alta. Se vir até o topo anterior, 42%. Bom, por uma tomada de posição de position trade de posição, que é aquela operação que vai levar semanas ou meses, teoricamente já passou, né, já passou o time aqui, seria nessa região, eventualmente nesse rompimento dessa semana aqui, nesse ponto, né, que é esse pivô. Então tomar a posição agora, o stop vai ficar muito longo. Se eu for tomar uma posição aqui, deixar meu stop aqui no fundo, é 24%, é muito longo. Então a tomada teria que ser aqui, com o stop aqui. Mas enfim, nem vejo assim, de momento, para uma operação de trade de posição. O que eu penso agora? Como ela começou a fazer a estrutura de alta, com topos de fundo descendente, eu vou esperar agora os recuos. Vamos esperar os recuos. Então, cada recuo que tiver, a gente vai esperar chegar nesse ponto de recuo e suporte, verificar o padrão que vai deixar ali, para ir tomar uma decisão se a gente entra na operação ou não, com o stop mais curto. O que eu imagino agora? Como ela já fez topo, fundo, topo, fez novo fundo e agora rompeu, eu espero agora ela vir fazer uma correção nesse ponto, encontrar suporte nesse topo rompido. Então o que era resistência e quando rompeu pode virar suporte. Vou esperar fazer um padrão aqui de uma mínima, um candle com uma mínima, um candle com uma mínima um pouco mais baixo, e o candle com uma mínima um pouco mais alta, chamar um padrão de fundo, 1, 2, 3, e quando eu fizer um candle branco aqui, eu entro na ruptura desse candle, eventualmente com o stop aqui embaixo desse fundo, ou aqui embaixo desse fundo, que não vai ser tão longe, a gente vai avaliar. Mas é esse movimento que eu espero agora, esperar os recuos, né? Esperar os recuos dessa tendência agora de alta, que está se formando, a comprar recuo. Então espera vir, espera o padrão se formar, espera o sinal gráfico se formar, e aí a gente faz a operação com o stop bem curtinho. Se a gente traçar uma... deixa eu apagar aqui. Eu vou traçar uma Fibonacci aqui, e a gente já vai observar melhor. O Fibonacci é uma ferramenta. Fibonacci é uma ferramenta que nos ajuda a ter uma boa região de contexto, que vai proporcionar analisar um contexto junto com outras regiões, outras situações de suporte médio, né? Então observe que Fibonacci eu sempre pego o topo, o movimento de alta, né, o topo que fez, trago até uma região de fundo. Aqui não pode ser, aqui ó, é um fundo, aqui pode ser um fundo também. Mas vamos pegar aqui, ó. Fundo sempre vai ser para mim, que eu aprendi. Uma mínima, um candle com a mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Esse é um padrão de fundo. Então aqui, dando zoom para vocês. Descendo aqui é uma mínima, mínima mais baixa e mínima mais alta. Então esse é o fundo. Então se você traçar uma retração Fibonacci, olha onde é que vê os preços. Olha como é fantástica essa ferramenta. Para mim, eu acho fantástico. Tem gente que não gosta, mas eu adoro
é muito assertiva. Quando você consegue traçar bem ela, e não tem segredo nenhum, que vocês vão aprender comigo como traçar essa ferramenta dia a dia. Ela rompeu nesse movimento de preço, voltou nessa retração, que coincidiu com esse topo rompido, que virou uma totalidade e agora rompeu. E tem que fazer a mesma coisa aqui, vamos esperar então agora, talvez esse movimento possa se distanciar mais um pouquinho, eventualmente ele possa vir testar essa região aqui de resistência, que vai ser esse topo e esse fundo, então talvez ele possa se distanciar um pouquinho, vamos esperar ele recuar, vamos esperar o padrão e compramos nesse fundinho aqui. Certo? Então esse é RADL, que eu estava já monitorando um tempo ali, essa possível reversão que está se confirmando agora, né? E que vamos ver como vai dar para frente aí. E o outro que eu vejo interessante é VUC 3. Não está tão bonito quanto RADL, mas está interessante. Não deixa também, vamos fazer o contexto macro aqui. Vulcabras é a empresa que fabrica olímpicos, acho que é a sandália Azaleia, aquela marca Azaleia, uma marca de esporte, é uma empresa bem sólida, né? Então vamos fazer nossa análise de contexto aqui no gráfico maior, que é o gráfico mensal. Observe que também chegou numa região de suporte, por mais que ele está abaixo das médias, não está que nem aqui em cima, mas está abaixo das médias. Mas fez uma perna de alta, já vamos traçar o percentual dessa perna, mas vejam, aqui é um topo rompido, aqui ele pode trocar uma polaridade, né? Então talvez esperar um aqui no branco, não sei, mas enfim, é uma região de suporte, na minha opinião, sim. Então ele fez essa perna de alta aqui de 84%, né, muito forte, e agora, de traçar uma retração de Fibonacci, ele veio até essa região de retração de 61, perfeito, e observem que aqui os Kendo agora, que era um Kendo forte de queda, um Kendo, né, expressivo aqui, com volume grande, corpo grande, e aqui ele começa a reduzir volatilidade. Então, o simples fato de esse Kendo reduzir volatilidade, e o Kendo está ficando achatado, a gente já percebe que existe um equilíbrio de força compradora e vendedora. E aqui a gente observa no semanal, então bem para o gráfico semanal, também observamos então já um equilíbrio de força, né? Começa a ter mais pavio, um Kendo menor, né? E da mesma forma, a gente traça aqui, como traçamos em Raia Drogasil, um padrão de cunha. Aqui está até um pouco mais visível, né, e mais característica, porque ela pegou, né, não rompeu tanto, aqui na Raia Drogasil, a gente viu que teve uma perna de queda ali que rompeu um pouquinho mais. Mas aqui não, aqui você pode desenhar bem os fundos, 3 fundos com os topos aqui, e a gente vê que a cunha tem essa convergência de preço, e esse movimento aqui de preço, ele rompeu essa cunha. Veio testar, botou subir e está aqui na briga. Então, não tá invalidado o padrão ainda, né? E ele só vai invalidar o padrão quando ele romper essa região aqui, ó, se perder esse ponto aqui, daí ele vai invalidar o padrão de cunha. Mas, até então, como podemos mostrar que Sambi 11 é nosso case, ó, Sambi 11 chegou até esse ponto aqui, mas não perdeu o fundo anterior, então não invalidou. E o VUC está nesse ponto. Hoje fez um candle de contração de volatilidade, é um sidebar, e se amanhã romper para cima aqui, pode ter a chance de retomar para alta. É um processo que eu entendo que vai demorar um pouco mais com relação a Raia Drogasil, mas se romper essa região aqui, tem tudo para voltar para essa região aqui de topo, que vai ser esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então a perspectiva, se voltar para alta, a perspectiva no mínimo aqui é uns 25%, 30%. Então, você vai ter que aguardar o movimento. Não é recomendação, mas assim, para uma entrada de trade de posição, que vai durar semanas ou até meses, né, uma entrada seria nessa ruptura aqui desse ponto, com o stop aqui embaixo. Então seria vamos supor, um risco aí de uns 13%, 8%, para um alvo mínimo de 12%, de uma lucratividade de 1,5 risco, né? Então seria mais nesse ponto aqui. Mas assim, se o padrão retomar, pode chegar até nesses topos anteriores aqui perfeitamente. E para
operações de swing trade, com aquela operação mais rápida. Então a gente vai esperar então romper essa região. Vamos traçar de volta aqui. Tem essa perna, né? As retrações aqui, as correções, esse fundo não perderam, esse fundo aqui não perdeu o fundo prévio, então a gente espera, então vai levar um tempinho a mais. Então esperamos romper essa região, né? Confirmar esse pivô aqui. Aí quando vir essa região de resistência, esperamos cruzar a média móvel de 72 períodos no diário, esperamos voltar para a região de média. Então o que era suporte a gente vai esperar, o que era resistência a gente vai esperar virar suporte, esperamos um padrão de fundo aqui, mínima mais baixa, mínima mais alta, esperamos aqui do branco e compramos na ruptura desse padrão de fundo com o stop bem curtinho, né, aqui embaixo, e o alvo lá para cima. Então, mas é um padrão se formando, então também a gente vai poder acompanhar ao longo dos vídeos aí, né? Se inscreva no canal para poder acompanhar essa movimentação e quem sabe a gente não possa, né, vocês calculando o risco-ganho, tirar uma certa lucratividade dessas operações, tá certo? Como eu disse, tem outras ações que estão nesse patamar de resistência, mas para não me alongar muito o vídeo, eu vou trazer essas duas primeiramente, né? RADL que já iniciou o movimento para alta, e Vulcabras que está nesse ponto ainda de não indecisão, mas está maturando ainda esse padrão de reversão. Também saiu o balanço ontem, né? Vem em linha com o mercado, mas vamos ver os próximos dias como é que vai reagir isso aí, né? Mas pessoal, se você tiver alguma dúvida do que nós estamos, coloca no comentário, né? Teria o imenso prazer de responder vocês. Se quiserem ver algum outro padrão, me falem também, alguma outra ação, me falem também, eu analiso para vocês, certo? E se conhece alguém que gosta de análise técnica, encaminha esse vídeo, esse canal para quem está estudando. Aqui o foco é análise técnica, mas também ações de longo prazo, uma carteira diversificada, né? Analisar uma carteira como um todo. Mas se vocês conhecem alguém que gosta de gráfico, gosta de investimento, encaminha esse vídeo para a gente ir estudando junto e aprendendo junto, certo? Deixo aqui um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.